Paz, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui novamente, agora para esmiuçar um pouquinho mais a palavra que eu orei pela manhã. E eu gostaria de ler aqui com você em Marcos 10, do 46 ao 52. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. E quando eles estavam saindo da cidade com os discípulos, e uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, o cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. E então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhes disseram: Coragem, levante-se porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Essa palavra é maravilhosa. E o tema aqui diz: o que queres que eu te faça? Antes mesmo de esmiuçar, eu gostaria de fazer uma oração com você, amém? Maravilhoso Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, eu me coloco agora, Pai, como canal de bênção na vida de quem ouve esta mensagem, para que essa mensagem, Pai, entre em seus corações como uma flecha rumo ao alvo, para que o Senhor venha dar o fim destinado a ela, porque a tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia. Então, Espírito Santo de Deus, eu me coloco aqui, rendida em tuas mãos, a revelação do teu Santo Espírito, para que possamos juntos entregar aquilo que é esta palavra ao coração de quem precisa nesta tarde. Em nome de Jesus, amém. Para mim, essa passagem ela é muito linda porque aqui existia um homem que estava cego e ele tem uma identificação, né? O que identificava a condição desse homem? A capa, né? E aí ele estava ali, né, na beira da estrada, e aqui era Jericó em específico. E ele tinha um nome, né? Ele era chamado de Bartimeu, ele era filho de Timeu. E ele estava ali na beira do caminho pedindo esmola. Só que ele ouviu falar de Jesus. Porque Jesus, por onde passava, ele realizava milagre, né? E aí sabemos que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, da mesma forma que Jesus passava aqui neste instante, ele também passa pela tua vida hoje, né? E aqui ele perguntou ao cego, né? O cego, na verdade, começou a gritar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E então, o povo falava para ele se calar, fica quieto, né? Deixa Jesus. E aí, quanto mais o povo insistia para ele ficar quieto, mais alto ele gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E assim sou eu e você diante de uma situação adversa. As circunstâncias não podem nos calar, né? A nossa fé, ela tem que ser aumentada em meio a lutas e tribulações. A nossa fé, ela tem que gritar mais alto dentro de nós, porque a gente tem um nome, a gente sabe quem pode todas as coisas. É Jesus. E aqui ele falava: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou diante dele e falou: chame o cego, porque ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Ele conseguiu, pela persistência, pela atitude, né, pela perseverança dele em crer que Jesus poderia fazer algo por ele.
E aí a minha pergunta é para mim e para você. Cremos que mediante a situação adversa a qual estamos, que Jesus mudará a nossa história? Que Jesus fará algo assim como fez na vida desse cego? Então, aqui diz, Jesus falou para ele, coragem, levante-se porque ele está chamando você. Então, muitas das vezes, em meio ao caminho, a gente pode esmurecer, a gente pode diminuir a nossa fé, a gente pode desistir, ou a gente pode pensar que não tem mais jeito ou mais solução. Mas tem, porque aqui Jesus falou coragem, levante-se, porque a multidão gritava para ele, coragem, ele está te chamando. Então significa que eu e você, em meio às adversidades, não podemos deixar de sermos conduzida pela nossa fé. A gente tem que permanecer firme, a gente tem que permanecer dentro daquilo que é o nosso objetivo. Qual é o teu objetivo? A desse cego aqui de cego Bartimeu, era voltar a enxergar. Qual é a tua dificuldade? O que é aquilo que você precisa de Deus, que você precisa permanecer firmada, gritando por ele, chamando a atenção dele, seja em oração, seja através de jejum, seja através de intercessão das pessoas pela tua vida. O que você precisa? Aqui nesta tarde Jesus pergunta para você, o que queres que eu te faça? É dentro do seu relacionamento? É dentro de um casamento? É com os seus filhos? É dentro do trabalho? É na escola? É na faculdade? É em meio aos familiares? Com os amigos? O que queres que Jesus te faça? Em meio a uma doença? Uma dificuldade financeira? O que você precisa? Jesus está te dizendo. Então, teve um posicionamento do cego. Jesus, ele diz aqui, né, na palavra, que ele jogou a capa para o lado, que era a condição a qual ele acreditava, porque existia ali uma condição para os cegos, né, para os deficientes. Eles tinham que usar uma capa para diferenciar mediante a necessidade deles. E esses cegos usavam a capa. Só que ele se levantou, ele teve coragem e ele lançou a capa fora e foi até Jesus. E Jesus perguntou a ele, o que queres que eu te faça? E ele falou, mestre, eu quero voltar a ver novamente. E Jesus afirmou, vá, você está curado, porque teve fé. Então, o que é a fé dentro de uma situação adversa, dentro de uma situação difícil? É a nossa persistência de saber que não é o homem que vai mudar a nossa história. Não é as pessoas no sentido de depositarmos a confiança nela. Né? Muitas das vezes você está numa situação difícil financeira e você recorre a empréstimos, você recorre a juros altos, né? Você recorre ao banco. Mas aqui Jesus está dizendo, o que queres que eu te faça? Recorra a mim, eu tenho solução. Aí você está no meio de um caos dentro do seu casamento. E aí você fala, não, já sei, a melhor solução é o divórcio. Separa, eu vou para um canto, ela vai para o outro e vida que segue. Só que Jesus está falando assim, eu sou aquele que restaura casamento. Aí você está com uma doença. Você tem algo grave em seu corpo. E aí o médico fala, não há mais solução. E aí Jesus fala assim, eu sou a solução, eu sou o que dá a última palavra. Quantas pessoas com câncer foram curadas? Quantas pessoas cegas voltaram a enxergar? Quantas pessoas com problema dentro do seu relacionamento se uniram e se fortaleceram diante dessa situação e ficaram mais fortes ainda para persistir? Porque o amor tudo suporta. Então, qual é a tua dificuldade? Jesus está te perguntando nessa tarde, o que queres que eu te faça? Apresenta a ele, tome um posicionamento, jogue fora as atitudes as quais estavam te conduzindo a permanecer diante dessa dificuldade, seja a falta de fé, a desesperança,
a de convicção. Não importa qual seja a situação, que é essa capa que te prende e fala, você vai permanecer dessa forma. Você tem um Deus, você tem Jesus para mudar a tua história. E aqui Jesus falou para ele, vá, você está curado porque a tua fé te salvou. Se a tua fé te salvou, significa que eu e você devemos exercitar nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. O que você espera em relação às outras pessoas, você pode se frustrar. Mas quando você espera em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não há como se frustrar. A resposta virá, porque a palavra de Deus ela diz que Ele ouve o clamor de um justo. Ele ouve a oração. Ele nos ouve, Ele ouve a oração do seu povo. Ele ouve o clamor, Ele fala, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você tem um Pai, você tem um Deus, você tem alguém que pleiteia a tua causa. Mas você está se dando a oportunidade de ir à presença do Pai e clamar como esse cego fez? Quando ele soube que Jesus estava ali na estrada, no caminho, ele começou a gritar, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão tentava calar ele. O que está tentando te calar? Grite mais alto como esse cego fez. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até que Jesus o ouviu e mandou o chamar. E quando mandou chamar, ele teve um posicionamento, ele se levantou, ele lançou a capa fora e foi até Jesus. E ali ele recebeu a cura que ele precisava. O que você tem precisado nessa tarde? Lance aos pés de Jesus. Tenha fé, creia, não perca as esperanças. Não deixe a voz do mundo te calar, não deixe a falta de esperança te calar. Não deixe a falta de convicção te calar, mas creia tão somente que se você clamar a Jesus, Ele vai ouvir a tua voz e Ele vai falar, filho, vinde a mim. Tanto é que a palavra inclusive fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, porque o fardo com Ele é suave. Não, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Então significa que existe um Deus, existe um Pai que está esperando você se achegar a Ele e ouvir o teu clamor e te dar a resposta daquilo que você precisa. Vá à presença de Deus, chame a atenção do Pai. Confie nele, tenha fé e convicção de que Ele vai ouvir a tua oração, que Ele vai ouvir o teu clamor, assim como Ele ouviu o clamor desse cego. Amém? Então, primeiro, chame a atenção de Deus. Não, primeiro não, vamos começar desde o início aqui. Primeiro, ele estava numa condição inapropriada, né? Sentado à beira da estrada. Aí ele ouviu, então os ouvidos deles estavam sensíveis para ouvir o barulho e o movimento que acontecia. Terceiro, quando ele soube que era Jesus que passava por ali, ele começou a gritar por Jesus, por socorro. A multidão mandou ele calar e ele gritava mais alto. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus mandou o chamar, ele se levantou com coragem, lançou a capa fora e foi até Jesus. E Jesus fez a pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele falou, eu quero ver novamente. E aí Jesus, vá, a tua fé te curou. Então que você possa exercer todo esse trajeto dentro da palavra. Estar sensível à voz de Deus, clamar por socorro, ter o posicionamento de lançar o velho fora para que o novo de Deus venha. E você possa usufruir da cura que vem de Deus, da transformação que você precisa, daquilo que você necessita do Pai, seja em qualquer área da sua vida. Amém? Eu vou orar por você agora. Maravilhoso Deus, muito obrigada, Deus, por este momento. Muito obrigada, Pai, pela tua fidelidade, pela tua palavra. Muito obrigada, Deus, porque temos a Ti a quem recorrer. Por mais que as vozes tentem nos calar, o Senhor é fiel.
O Senhor é justo, o Senhor é santo e ouve a oração dos teus filhos. Pai, eu uno agora a minha oração com a oração de quem ouve essa live, quem ouvirá essa live. Juntamente com ela, em concordância, com ele em concordância, eu oro para que o teu socorro venha diante da situação adversa, diante daquilo que ele precisa, diante, Senhor, do que o Senhor sabe da vida de cada um. Pai, eu tenho as minhas dificuldades e eu clamo a Ti, crendo que o Senhor virá com o socorro. Assim, da mesma forma que eu clamo pela minha vida, eu clamo pela vida do meu irmão e da minha irmã. Eu clamo a vida, Pai, pela vida de quem ouve esta live. Estende, Deus, as Tuas mãos santas de poder e vem, Pai, com o Teu socorro, com a cura, com a libertação, com a transformação, com tudo aquilo, Pai, que vem de Ti. Porque a Tua palavra diz que tudo que é perfeito vem de Ti. Precisamos do Teu socorro, precisamos do Teu agir, precisamos de respostas, precisamos de solução, precisamos de transformações, Pai, diante da situação a qual estamos vivendo. Vem com Teu poder, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, glorificarmos a Ti. Porque aqui, Pai, no mesmo instante que esse cego passou a ver, ele passou a seguir a Jesus. E seguir a Jesus, Pai, é estar grato a Ti por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fará e por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Que possamos, mediante a vitória, seguirmos fielmente os Teus passos e sermos gratos a Ti continuamente pelo milagre que o Senhor nos entrega nesta tarde. Você crê? Tome o teu milagre agora pela fé, assim como este cego recebeu. Assim eu determino na autoridade do nome de Jesus, porque é somente este nome que tem poder nos céus e na terra para mudar a minha história e a tua história em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês.